De Pedro, no capítulo 4, primeira carta de Pedro, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 6. Primeira Pedro, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Amém. Meus irmãos, aqui nessa parte da carta, no capítulo 4, Pedro trata de um assunto extremamente importante que tem a ver com a nossa posição em Cristo. No nosso corpo de doutrina, na teologia sistemática, nós chamamos isso de união com Cristo. Esse é um aspecto doutrinário muito importante. Essa doutrina bíblica ensina que o crente está num relacionamento pessoal e vital com Cristo. Cristo é a videira, nós somos os ramos, o Pai é o agricultor, e todos aqueles que pertencem a Deus, obrigatoriamente, precisam estar fixados nesta videira. É desta videira que nós extraímos todo o produto, digamos assim, para a nossa manutenção e sobrevivência. É impossível alguém dizer que é servo de Deus e não está em Cristo. A nossa vida é em Cristo. Todo o nosso procedimento deve ter como referência Cristo. Nós observamos nas cartas paulinas, Paulo retratando sobre isso de maneira muito clara, o tempo todo ele falando em Cristo. Nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura em Cristo, devemos ter a mente de Cristo, devemos ter um só pensamento conforme Cristo. Então Cristo é o nosso referencial, o nosso modelo. E aqui nesse capítulo 4, no início, do verso 1 ao verso 6, Pedro vai resgatar essa doutrina, ou relembrar essa doutrina da união com Cristo e os seus resultados, os seus efeitos práticos. Eu gostaria de falar sobre isso nessa noite, a união com Cristo e os seus efeitos práticos na luta contra o pecado. Estar em Cristo é fundamental para vencermos a luta contra o pecado. E aqui Pedro vai novamente trazer o assunto do sofrimento, o sofrimento de Cristo, para colocar, acredito, ao lado do sofrimento dos cristãos, para dizer o seguinte: vocês devem ter a mesma conduta diante do sofrimento que Cristo teve. Ou seja, assim como Cristo procedeu, vocês devem proceder também. Aqui esse tema do sofrimento é recorrente na carta de Pedro, pelo contexto em que esses irmãos estavam vivendo, que nós já falamos aqui muitas vezes. Pedro escreveu essa carta por volta de 63, 64, depois de Cristo. Alguns autores até colocam 67, mas foi depois da morte do apóstolo Paulo. Nesse período, Nero, o imperador severo romano, estava no governo, e esse imperador trouxe muitos sofrimentos aos cristãos. Paulo, inclusive, foi morto pelas mãos de Nero. Então Pedro escreve essa carta para confortar a igreja que estava vivendo
em constante perseguição, severa perseguição. E ele começa o verso 1 dizendo assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne. Essa expressão que a nossa tradução traz aqui como ora, pode ser traduzida também como portanto. E Pedro está ligando esse verso 1 do capítulo 4 ao tema do sofrimento que ele tratou, por exemplo, no verso 20 e 21 do capítulo 2 e versos 17 e 18 do capítulo 3. Eu gostaria de ler essas passagens. Capítulo 2, versículos 20 e 21. Pedro diz assim: pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Olha o verso 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Agora, capítulo 3, versículos 17 e 18. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, o verso 1 do capítulo 4, nós precisamos fazer essa conexão com o sofrimento de Cristo, que Pedro inicia no capítulo 2, versos 20 e 21, e capítulo 3, versos 17 e 18. Então, ele diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, agora veja o verso 2, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Armai-vos também vós do mesmo pensamento. Essa expressão que Pedro usa aqui, armai-vos, é uma expressão do contexto militar, que nós encontramos com muita recorrência nas cartas do apóstolo Paulo, que nós vamos ler alguns textos daqui a pouco. Então, o crente, ele deve tomar armas, enquanto ele está enfrentando o sofrimento, mas não armas físicas, carnais, nem armas literalmente, armas brancas ou de fogo, ou qualquer outro tipo de armamento, nem a arma do confronto. Não é esse tipo de armamento que os crentes devem tomar, que Pedro está incentivando aqui. E nós vamos ler daqui a pouco o que é que significa esta arma que Pedro está mencionando, e mais à frente ele vai deixar bem mais claro esse ponto. Veja o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 2. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Quais são as armas da luz? Os crentes na igreja de Roma, pelo menos num determinado momento, eles estavam vivendo em conflito, dois grupos, judeus e gentios. Nós vemos que nos primeiros capítulos da carta aos Romanos, Paulo está tratando com esse problema da igreja. Havia essa rivalidade entre esses dois grupos. Até que nos capítulos 3 e 4, Paulo diz o seguinte: Deus encerrou todo mundo debaixo de pecado, de tal maneira que nem judeu nem gentil tem qualquer prerrogativa diante de Deus. Então vocês não precisam ficar brigando uns com os outros, mordendo uns aos outros, como diz Paulo na carta aos Gálatas, porque todos vocês diante de Deus estão na mesma situação. Espiritualmente, nem vocês judeus, nem vocês gentios são alguma coisa. Então no capítulo 13, quando Paulo trata aqui das armas da luz, ele está dizendo: vocês não podem ficar brigando uns com os outros por questões pessoais. Vocês devem se revestir agora das armas da luz, das virtudes espirituais, porque as lutas de vocês são comuns. Vocês não estão lutando mais uns contra os outros, um povo contra o outro, uma nação contra a outra. Vocês agora têm um inimigo comum, ou três: a própria carne, o diabo e o mundo. Portanto,
as armas que vocês devem usar para enfrentar esses inimigos são armas da luz, armas espirituais. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Mais uma vez, aqui Paulo está lidando com problemas na igreja, mas aqui com as falsas doutrinas que estavam começando a adentrar na igreja. Já nesse contexto aqui do primeiro século, os irmãos já começaram a enfrentar dificuldades. E Paulo diz: para enfrentar essas lutas, essas dificuldades, vocês não podem usar armas carnais. Não são armas de vocês mesmos, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas, que são raciocínios falsos, ensinamentos falsos, que vinham dos mais diversos cantos naquela época, inclusive da filosofia e do próprio contexto religioso do judaísmo. Havia um grupo de judaizantes que estava querendo fazer aquela comunidade cristã se voltar para as práticas, os ritos do judaísmo, como um elemento adicional à fé. E o último texto na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11, ele diz: revistamo-nos de toda a armadura de Deus, armadura, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, quando Pedro diz assim: armai-vos também vós do mesmo pensamento, ele está se referindo à obra de Cristo. Cristo não usou armas carnais quando sofreu. O texto que nós lemos na liturgia de Isaías capítulo 53, diz que ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Portanto, o que Pedro está dizendo é: diante do sofrimento, das perseguições que vocês enfrentarem, e isso vai ficar um pouco mais claro lá no verso 5, quando Pedro fala daqueles que se opõem aos cristãos, Cristo não usou qualquer arma. Ele não usou armas carnais, ele usou armas espirituais. E aí Pedro diz: se armem dessas também. E aí o verso 1 continua dizendo: pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Aqui surge uma pergunta. Esse verso aqui, o finalzinho do verso 1, está se referindo a quem? Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Algumas pessoas interpretam esse texto aqui como se referindo aos crentes, porque o entendimento delas é que Cristo não pecou. Então, quando o texto diz deixou o pecado, essa interpretação diz que esse versículo não pode estar se referindo a Cristo, mas está se referindo aos crentes. Meus irmãos, nós entendemos que a referência aqui é a Cristo. O verso 1 todo vai sendo construído apontando para Cristo. Então, quando o texto diz aqui, deixou o pecado, o que é que significa dizer? Que Cristo deixou o pecado? Que em algum momento da sua trajetória aqui, ele pecou, e por isso, no seu sofrimento, ou por meio do seu sofrimento, ele então deixou de ser um pecador, ele deixou o pecado? Não, o entendimento não é esse. O entendimento é que Cristo destruiu o pecado. Ele levou sobre si o pecado dos eleitos, ele sofreu, morreu, assumiu a culpa que não lhe pertencia, foi crucificado como malfeitor. A Bíblia diz que lá no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, que foi do agrado de Deus moê-lo, fazendo-o enfermar. É nesse sentido, portanto, que Cristo leva sobre si o pecado e ele mortifica, ele destrói o poder do pecado, ele vence o pecado, ele derrota o pecado. O que Pedro está falando aqui, portanto, é da obra completa de Cristo na cruz. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Aqui, nesse verso aqui, nós temos
questões doutrinárias importantíssimas. Pois aquele que sofreu na carne. Nessa primeira parte, já do finalzinho do verso primeiro, Pedro aponta para a doutrina da encarnação. Por que foi necessário que Cristo se encarnasse? Porque para substituir homens, ele precisava ser homem. Para pagar a culpa de um homem, só podia ser outro homem. É por isso que os sacrifícios do Antigo Testamento, eles não eram perfeitos em si mesmos, porque era um animal morrendo por um outro ser de uma categoria completamente diferente. Por isso o autor aos Hebreus diz que o sangue de cabritos e de touros e de bodes não purificava a pessoa de fato, purificava apenas no aspecto exterior, cerimonial, habilitava a pessoa a participar do cerimonialismo, mas no aspecto do pecado interno do coração, aqueles sacrifícios eram imperfeitos, porque eles apontavam para um sacrifício maior. Era necessário, portanto, que ele sofresse na carne. Só pode pagar o pecado de um homem, outro homem. É por isso que Cristo teve que se encarnar. É por isso que ele teve que se tornar 100% homem. E Pedro resgata essa doutrina aqui. Pois aquele que sofreu na carne. Diferente daqueles, existe uma doutrina, duas doutrinas que surgiram nos primeiros séculos, o docetismo e o ebionismo. Os docetistas negavam a plena humanidade de Cristo, firmados na filosofia grega, que entendia que o corpo é mau, que a matéria é má. Eles diziam o seguinte: o verbo não pode ter sido homem, porque se ele era Deus, ele não poderia ter se encarnado, porque como sendo Deus, ele assumiu uma matéria, algo que é ruim, o corpo. Então eles negavam a plena humanidade de Cristo. Veio outra heresia no sentido contrário, que negava a plena divindade de Cristo. Ele não pode ter sido divino e ter morrido. Então, ou ele era homem, ou ele era Deus. As duas coisas não podiam ser. Essas doutrinas foram rechaçadas ao longo da história, nos concílios, e aqui Pedro resgata a doutrina da encarnação de Cristo, dizendo que ele sofreu na carne. Ele sentiu dores humanas. Algumas pessoas acham que o sofrimento de Cristo foi atenuado pelo fato dele ser Deus, mas ele era 100% homem. Então, quando aqueles pregos foram pregados na sua mão e nos seus pés, a coroa de espinho colocada sobre a sua cabeça, ele sentiu a dor que você sentiria caso tivesse passado pelo mesmo que ele passou. Então Pedro diz que ele sofreu na carne e deixou o pecado, ou seja, Cristo venceu. Qual é o resultado prático disso? Nós vamos ver a partir de agora no versículo 2. Olha o que Pedro diz. Ele vai falar agora da união com Cristo, para que no tempo que vos resta na carne, aí agora ele está se dirigindo aos crentes, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O que é que Pedro está dizendo aqui? Que a união do crente com Cristo tem efeitos práticos. O que Pedro está dizendo é, uma vez que Cristo mortificou o pecado no seu próprio corpo, na cruz, o tempo que resta para vocês na carne, ou seja, enquanto vocês estiverem aqui neste mundo, vocês não devem viver de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. A morte substitutiva de Cristo traz sobre nós, meus amados irmãos, efeitos práticos. Não é apenas uma questão conceitual, teológica, no sentido acadêmico, teórico, mas a fé cristã é, acima de tudo, uma fé prática. Não é apenas uma fé conceitual, envolve sim conceito, conhecimento, porque a fé
cristã envolve conhecimento e confiança. Há um sentido em que a fé verdadeira tem a ver com conhecimento. Você deve conhecer a Deus, prosseguir no conhecimento de Deus. Mas a fé cristã tem outro aspecto prático. O cristão compartilha a morte, o sepultamento, a ressurreição de Cristo na sua vida. Portanto, ele não deve, no tempo que resta aqui na carne, no tempo que resta para ele aqui nesse mundo, viver de acordo com as paixões dos homens, segundo as concupiscências, mas segundo a vontade de Deus. Observe, Cristo quebrou o poder do pecado com a sua morte, e o cristão tem o poder de também vencer o pecado na sua vida. O pecado deixa de ser senhor e passa a ser, entre aspas, um acidente. Não por causa dele mesmo, mas por causa da obra perfeita de Cristo. Se Cristo reina em nós, se a nossa vida está em Cristo, o pecado não tem domínio sobre nós. Olha como Pedro coloca essa questão lá no capítulo 2, versículo 24. Ele diz assim, capítulo 2, verso de número 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, verso 2, ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus queridos, isso não significa dizer que ainda não existam aspectos da natureza carnal dentro de nós. Nós não conseguimos abolir a carne definitivamente de nós. Você é uma constatação disso, eu também sou. Ainda existem coisas lá dentro de nós que guerreia constantemente, aspectos da velha natureza que de vez em quando tentam ressurgir dentro de nós, comportamentos, pensamentos, inclinações, desejos, vontades, práticas. Mas significa dizer que o pecado não tem domínio sobre nós. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A morte de Cristo, o fato dele tomar sobre si o pecado, de vencer o pecado, de subjugar o pecado, indica que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É assim que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, versículo 17, diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, velhas, já passaram, eis que se fizeram novas. Não vivais de acordo com as paixões dos homens. Agora olha só, Pedro diz: mas segundo a vontade de Deus. Antes de comentar essa segunda parte, você consegue perceber uma ruptura clara entre a sua velha vida antes de Cristo e a sua nova vida? Você consegue perceber de fato que houve uma ruptura com o pecado. Você continua sendo pecador, mas o pecado não tem mais domínio sobre você, sobre a sua mente, sobre as suas inclinações, sobre a maneira como você se relaciona com as pessoas. Você consegue identificar essa ruptura? Isso é muito importante. Mas olha, a vida em Cristo não possui apenas o aspecto da negação e da rejeição do pecado, da ruptura com o pecado, mas significa também um novo estilo de vida. É isso que Pedro diz, que nós não vivemos mais segundo as paixões dos homens,
mas, aí ele diz, segundo a vontade de Deus. Significa isso aqui, que num primeiro momento, a união com Cristo nos faz mortificar o velho homem, mas num segundo momento, faz-nos adquirir novos hábitos que estão de acordo com a vontade e com os padrões de Deus, com a vontade de Deus. Há um sentido em que a união com Cristo tem um aspecto negativo, que é a rejeição, a ruptura com o pecado, e no outro sentido positivo, a absorção de novos conteúdos e novos comportamentos. É isso que Pedro deixa muito claro aqui nesse verso, no verso de número 2. Não vivemos de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Antes da conversão, a pessoa fazia a sua própria vontade. Depois da conversão, ela se torna escrava de Cristo, ela não faz mais a sua vontade, mas a sua fé é proativa. Ela não só deixa de fazer algumas coisas, como incorpora outras coisas. Eu não vou me delongar no texto, mas é isso que Paulo fala na carta aos Colossenses, quando ele diz que nós devemos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. A vida cristã é um despojamento das roupas velhas do pecado, mas um revestimento de virtudes de Deus. Olha como o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 6, fala sobre isso. Ele diz assim: que diremos, pois? Eu vou ler do verso 1 ao verso 14, bem rapidamente. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ou seja, a morte de Cristo foi um batismo. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Olha só, Paulo repete a ideia de Pedro: Cristo morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Algumas pessoas usam esse versículo aqui para dizer exatamente o contrário. Eu estou debaixo da graça, eu posso fazer o que eu quero. O que Paulo diz aqui é exatamente o contrário. Se você faz o que você quer, significa que você está debaixo da lei ainda, e da ira de Deus. Se você está na graça, você vai mortificar o velho homem, o pecado não terá domínio sobre vocês. Meus irmãos, é uma verdade bíblica de que a salvação é garantida por Deus. A segurança da salvação é uma verdade bíblica, nós não podemos perder a salvação. Essa é uma afirmação feita por Jesus. As ovelhas que o meu Pai me deu, aquele que o meu Pai me deu, virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. As ovelhas estão nas minhas mãos, e ninguém as arrebatará. Você pode ver isso em João capítulo 10, versículos 27 e 28. Ninguém pode nos arrebatar das mãos de Cristo. A segurança da salvação é uma certeza, é uma convicção.
Mas a principal evidência da eleição e da salvação é o seu procedimento. É Ele quem vai autenticar de fato, externamente, que você é um eleito, um salvo, porque o pecado não pode mais ter domínio sobre nós, porque ele já foi crucificado por Cristo, e aqueles que estão em Cristo devem viver em novidade de vida. Pedro vai ilustrar agora. Ele vai dizer o seguinte: vejam como eram os desejos de vocês antes da conversão. Como é que vocês eram? Vocês eram escravos dos desejos de vocês. Olha o que diz o verso 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Meus irmãos, o contraste aqui é entre as concupiscências da carne e a vontade de Deus. Ou seja, Pedro está dizendo, vocês já foram assim. Eram esses desejos que dominavam o coração de vocês. Antes da conversão, vocês viviam para fazer a vontade dos prazeres, viviam como gentios. Mas Pedro diz, basta esse tempo. O tempo que vocês viviam no deleite do pecado, basta. O que Pedro está fazendo aqui é dividindo a vida daqueles irmãos em duas fases claras: antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, vocês eram escravos dos desejos, das concupiscências carnais, dos desejos carnais. Mas agora, em Cristo, vocês não podem mais ser escravos desses desejos, porque isso é característica de antes da conversão de vocês. E aí Pedro vai dizer o seguinte: tendo andado em dissoluções. A palavra dissolução aqui é sensualidade. Viver uma devassidão. Aqui ele vai apresentar alguns pecados que eram próprios da natureza daqueles irmãos antes da conversão. De modo mais particular, esse primeiro que Pedro menciona aqui, tendo andado em dissoluções, aponta especialmente para os pecados morais, especialmente ligados à questão da sexualidade. Eles viviam de maneira pervertida, sem pudor, sem qualquer respeito. Era assim que eles viviam. Era assim que os gentios, eles, quando ímpios, viviam. Nós vamos fazer as aplicações, meus irmãos, mais à frente. Mas esse é um traço da sociedade hoje. As pessoas estão vivendo assim, em dissolução. Elas perderam o pudor, a vergonha. Algumas coisas que antigamente eram consideradas tabu, hoje precisam ser quebradas. Esse é um traço da pós-modernidade ou da modernidade levada às últimas consequências, como alguns chamam, que é esse tempo que nós estamos vivendo. É um período que se caracteriza, entre outras coisas, pelo relativismo. Nada é absoluto. Tudo é líquido, nas palavras de Zygmunt Bauman, sociólogo polonês. Não existe rigidez nos costumes. O que existia até então eram padrões rígidos estabelecidos pela cultura judaico-cristã, e que o nosso papel hoje é unicamente quebrar esses padrões. Então, meus irmãos, Pedro está dizendo que as pessoas viviam, aqueles irmãos viviam assim. Esse é um traço dos tempos de hoje. E aí ele continua. Ele diz que eles viviam em dissoluções e concupiscências. Essa palavra pode ser traduzida como luxúria ou desejos descontrolados. Não tem freios morais. O que é que estabelece freios morais? Princípios superiores, valores superiores.
Se você remove esses valores transcendentais e absolutos, o que sobra é uma ética, uma moralidade utilitarista e pragmática. É o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas fazem o que dá na cabeça. Pedro diz que essa era uma característica daquela época, a concupiscência, desejos desenfreados. Muito provavelmente aqui, ligando novamente a questão dos pecados do corpo, da sexualidade, desejos imorais. E aí Pedro continua. Ele fala de borracheiras. O que é que significa isso? É embriaguez. Literalmente essa palavra significa transbordar. Transbordar como um vinho. A gente pode pensar aqui no nosso contexto, quando a pessoa diz assim, fulano de tal está chapado. Esse é o sentido. Bêbado, dominado pelo álcool, saturado pelo álcool. Borracheiras. Ele diz mais, orgias. Eu trouxe aqui uma citação de um autor chamado Jack Arnold, que ele diz o seguinte: a palavra orgias costumava ser usada para divertir-se depois do jantar, quando os convidados cambaleavam pelas ruas, cantando canções obscenas em homenagem a Baco, o deus do vinho. Então Arnold diz que essa expressão era usada nesse contexto para se referir a esse momento em que as pessoas, depois das festas, elas saíam cambaleando, bêbadas, cantando canções obscenas em homenagem ao deus Baco, o deus da bebida, do vinho. E Pedro continua, diz bebedices, que aqui tem um sentido um pouco diferente, porque aponta mais para farra. É aquela situação de pessoas que promovem festas, as raves dos nossos dias. As raves são aqueles encontros que as pessoas fazem, normalmente num camping, numa fazenda, e lá elas se entregam ao álcool, à bebida. A pessoa paga uma taxa, e aí bebida free, ela bebe e se entrega naquele dia a toda sorte de pecados, inclusive a farra. É esse o significado da palavra bebedices. O apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículos 13 e 14, nos diz assim: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices. Vejam que Paulo usa as duas palavras, orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Pedro continua a lista, e ele diz, detestáveis idolatrias. Quando nós observamos o contexto do culto, você pode já acompanhar isso na cultura do Novo Testamento, não na cultura do Novo Testamento, mas em algumas práticas culturais de algumas cidades que são mencionadas no Novo Testamento, a exemplo da cidade de Corinto. Haviam as prostitutas cultuais. O local do culto, o momento do culto, não o culto bíblico do povo de Deus, mas o culto pagão, era um momento também em que se tinha esse momento de pecados ligados ao corpo, da sexualidade. E esse era um tipo de prática que em alguns cultos das religiões de mistério, na cultura romana, esses cultos eram tão podres que foram proibidos em determinados contextos. Pedro diz aqui que esses irmãos viviam em detestáveis idolatrias. Até no momento da adoração, que eles achavam que estavam fazendo para Deus, era um momento de se entregar ao pecado. Paulo trata sobre isso na carta aos Coríntios, porque parece que havia esse problema, práticas parecidas com estas, na igreja
de Corinto, Paulo escreve para exortar duramente. Pedro continua, versículo de número 4: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. O que Pedro está dizendo é que esses irmãos eram criticados por algumas pessoas pelo fato deles não concorrerem ou não entrarem nas práticas e na devassidão dessas pessoas. Meus irmãos, nós nunca devemos nos surpreender se, mesmo quando tentamos viver na prática da justiça, as pessoas perseguirem a nós. O que Pedro está dizendo aqui é que, por isso, difamando-vos, estranham. Quem é que estranha? Os ímpios, que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Por que os crentes não viviam na devassidão? Porque Pedro acabou de mencionar, no verso 3, que isto era uma característica da vida pregressa deles. E por isso os ímpios estavam acusando os crentes pelo fato deles não participarem. Olha que coisa maravilhosa. Ruim seria se os ímpios estivessem aqui criticando os cristãos pelo fato deles estarem participando. Mas Pedro diz que não, que eles eram criticados, eram difamados pelo fato de que eles não andavam nas práticas deles. Aí Pedro diz assim no finalzinho do verso 4: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pedro está dizendo assim: não se preocupem, não se apavorem, não se impacientem. Vocês estão sendo acusados injustamente, vocês estão sendo difamados por uma única razão: porque vocês não andam de conluio com os ímpios nas práticas devassas deles. Isso deve ser motivo de alegria para vocês, porque estes haverão de prestar contas a Deus. Eu acredito que Pedro está se referindo aqui ao segundo advento, à segunda vinda de Cristo, quando todos os homens haverão de comparecer perante Deus para prestar contas das suas vidas. As pessoas podem escapar dos tribunais humanos, que às vezes são falhos, tortos e parciais, injustos, sentenças às vezes enviesadas, de interesses escusos. Mas há uma lição aqui, meus irmãos, que Pedro quer ensinar para esses crentes, é que no seu próprio tempo, Deus trará as coisas à luz. Permaneçam vivendo de maneira íntegra, porque no seu tempo Deus vai trazer às claras as coisas. Vai colocar, como diz no nosso linguajar, as coisas em pratos limpos. E aí Ele vai exercer o seu juízo no grande dia. Às vezes a gente fica desanimado, né? Quando a gente vê, por exemplo, os ímpios. Eles vivem na prática da impiedade e parece que nada, nenhum mal atinge a eles. Pessoa deseja o mal do próximo, luta contra o seu próximo, suborna, é subornado, compra sentenças, vende sentenças, pratica corrupção, desde aquelas corrupções grandes, aquelas corrupções corriqueiras do dia a dia, que faz parte do jeitinho humano. E aí quando a gente olha para essas pessoas diz, mas a gente vê servos de Deus que procuram viver vida íntegra e parece que não tem a bênção de Deus sobre eles. Essa é uma visão equivocada da nossa parte. O salmista Asaf, no Salmo 73, a quem eu gosto de recorrer sempre, tinha essa mesma impressão. No Salmo 73, esse é o dilema de Asaf: conservei inutilmente a minha integridade, porque parece que tudo dá errado do meu lado, ao contrário, os ímpios prosperam.
corpos saudáveis, suas famílias sempre bem, tudo que colocam a mão para fazer dá certo, vai à frente. Quando eu olho para mim, eu me vejo uma negação. Aí ele diz, até que eu entrei nos átrios do Senhor e atinei para o fim deles. Tu os colocas em terreno escorregadio. O que Pedro está dizendo aqui, estes ímpios, eles receberão a retribuição merecida de Deus no dia da prestação de contas. E aí ele conclui esse verso dizendo assim, o verso 5, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos. Pronto, a Bíblia agora está ensinando a pregar o evangelho para os mortos. Inclusive este é um texto usado na teologia católica para defender, né, esse contato com os mortos. Meus irmãos, o que é mortos aqui? Nós entendemos que são os mesmos, o mesmo sentido que nós temos no capítulo 3, quando diz que Cristo foi ao inferno e pregou aos espíritos em prisão. Estes mortos do capítulo 3, versículo 19, que eram os mortos espirituais na época de Noé, nós interpretamos esse texto como sendo Cristo, por meio de Noé, pregou a justiça de Deus àquelas pessoas que estavam mortas. Nós entendemos que aqui no verso de número 5, quando diz que é competente verso de número 6, a parte A diz, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos. Quem são esses mortos? Aqueles que estavam vivendo ainda na época de Pedro e que perseguiam os cristãos, estavam mortos espiritualmente. O evangelho deveria ser pregado a estes, assim como foi pregado àqueles irmãos, quando eles estavam mortos espiritualmente e foram vivificados em Cristo. O evangelho precisa ser pregado a estes mortos. Eu me lembro de uma passagem de Jesus, quando um jovem foi chamado para segui-lo, e ele diz assim, Senhor, deixa primeiro eu sepultar o meu pai que morreu. E Jesus diz o seguinte, me segue, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Como assim, deixe os mortos sepultarem seus próprios mortos? Naquele momento fúnebre ali, muitas pessoas que estavam vivas, levando aquele caixão para o cemitério, muitas delas espiritualmente estavam na condição de mortas. Então, quando Pedro diz aqui, para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, é para aqueles que na geração dos cristãos estavam mortos e que precisavam ouvir o evangelho, assim como aqueles irmãos que viviam na devassidão do pecado, mortos espiritualmente e foram ressuscitados por Deus depois da pregação do evangelho. E aí o versículo 6 conclui dizendo o seguinte, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Esses irmãos estavam sendo julgados na carne. Julgar na carne aqui é um eufemismo para morte. O que Pedro está dizendo é que muitos desses irmãos, por causa do testemunho do Evangelho, seriam julgados na carne, assim como Cristo foi. Julgado na carne aqui significa enfrentar o martírio, a morte, por causa do Evangelho. Mas estes irmãos vivam no Espírito segundo Deus, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Esse final do versículo 6 aponta-nos um ensino interessantíssimo, que nos remete a Apocalipse, que diz que as almas dos decapitados por causa do Evangelho, por causa do testemunho, estão diante do trono de Deus, clamando por justiça. O ensino é, mesmo que alguém seja morto por causa do Evangelho, morto na carne,
este está vivo diante de Deus. Não entra num sono profundo, mas no momento que a pessoa é cortada dessa existência, os portais da eternidade se abrem e esta pessoa já entra no gozo do Senhor, já vive em Cristo, já desfruta das benesses vindouras, mesmo que de maneira provisória, porque só a alma, até o dia da ressurreição, quando o corpo e a alma se juntarão novamente, e a pessoa vai desfrutar da vida eterna no corpo e na alma. Eu concluo, já para irmos para as nossas aplicações finais, contando uma história que eu acho que eu já contei aqui. Um missionário aqui na América Latina, ele foi preso algumas décadas atrás e foi colocado diante da sua própria família, esposa e duas filhas. E os algozes, os que haviam capturado aquele missionário, ordenava que ele negasse o nome de Cristo e assim ele salvaria a sua família e a sua própria vida. E aí, um a um, foi sendo executado. A primeira filha, a segunda filha, e esses homens insistiam para que ele negasse a fé. E ele não negou. Mataram a esposa. E aí, quando chegou a vez dele, negue a Cristo e você escapará da morte. Ele respondeu: no momento que vocês descolarem o meu corpo aqui, Deus o colará na eternidade. No momento que vocês martirizarem meu corpo aqui, no momento que vocês matarem o meu corpo, a minha alma entrará no gozo, viva, consciente, na presença do Senhor, viverá. Já passará a experimentar o gozo eterno. É isso que Pedro está dizendo aqui. Para que mesmo julgados segundo a carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Quais são as aplicações que nós podemos extrair dessa passagem? Meus irmãos, a primeira delas, primeira aplicação, nós precisamos nos preparar psicologicamente, espiritualmente, para enfrentar sofrimentos aqui nesse mundo, tendo Cristo como nosso referencial, como nosso modelo. A igreja não será poupada da tribulação, da grande tribulação. O que a gente vê hoje no mundo, as coisas se apertando, o cerco fechando contra a igreja, de maneira legal, entre aspas. Eu falei há pouco no início do culto sobre um dos valores cristãos, que é a liberdade de culto, a liberdade de se expressar. Isso já está sendo tolhido no mundo inteiro, legalmente. A liberdade de crer, nós ainda temos. Mas eu já vi recentemente, meus irmãos, esse povo não está brincando. Nós não estamos numa luta política, ideológica, pura e simplesmente. Nós estamos numa guerra espiritual. Recentemente, o ministro da Suprema Corte do Brasil, isso é público e notório, o ministro Fachin, propôs que candidaturas que fizessem abuso religioso, vai lá saber o que é abuso religioso, fossem cassados esses mandatos. Ah, mas isso é para prever alguns abusos de algumas denominações neopentecostais. É a porteira se abrindo. Não considere isso como uma coisa pura e simplesmente política. A liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Haverá tempos de sofrimento para a igreja, não tenha dúvida disso. Hoje nós podemos livremente em nosso país cultuar ao Senhor. E esse é um valor
caríssimo. Mas não percamos de vista o fato de que vai chegar um tempo que as coisas vão se fechar contra a igreja do Senhor. Esta semana eu vi uma postagem de alguns irmãos se solidarizando com um grupo, acho que em defesa do Evangelho, se eu não me engano, que teve uma publicação removida de uma das redes sociais, não sei se do Facebook ou do YouTube, porque eles estavam condenando a prática da homossexualidade. Biblicamente, não estou falando aqui de discurso de ódio, de pregar morte para ninguém, mas apontando o pecado. Foi removida a publicação. Esse é o primeiro ponto. Precisamos, irmãos, ter em mente que vai chegar um tempo que as coisas vão se fechar contra a igreja. Isso não significa dizer que nós devemos nos acomodar, ficar esperando esse momento chegar. Devemos lutar como povo de Deus, de maneira bíblica, correta. Mas esse tempo vai chegar. O segundo princípio que nós aprendemos nesse texto, meus irmãos, é que ser cristão é ter uma vida transformada. É romper com o nosso antigo modo de vida antes da conversão. A marca principal da eleição é uma vida transformada, e Pedro fala isso de maneira muito clara. O tempo de vocês viverem na carne já passou, chega. Essa é a segunda aplicação. Terceira, aqueles que querem viver de maneira piedosa serão perseguidos. Pedro fala que muitos deles estavam sendo difamados, porque os ímpios estranhavam o modo como eles viviam. Jesus diz: por causa do meu nome, vocês serão levados aos tribunais. Por causa do meu nome, vocês serão traídos. Por causa do meu nome, vocês serão perseguidos, difamados. Nós precisamos ter essa consciência de que, mesmo quando isso acontecer por causa da nossa fé, devemos continuar olhando para Cristo e servindo a Cristo de todo o coração. Quarta e última aplicação. Deus um dia se manifestará como juiz, para botar ordem em toda essa bagunça que nós temos visto hoje. Os pecados dos homens não ficarão impunes. Aqueles que tripudiam, zombam, escarnecem do nome de Cristo, que pegam os valores bíblicos cristãos e tripudiam deles, jogam na lata de lixo, os rejeita, estes podem escapar dos tribunais humanos, que são muitas vezes parciais, corruptos, mas eles não escaparão do tribunal de Cristo. É o que Pedro consola aqueles irmãos. Eu imagino, meus irmãos, Pedro dizendo para aquela igreja: Nero não tem a última palavra. As autoridades romanas não têm a última palavra. Vocês podem ser perseguidos, escarnecidos, humilhados, subjugados, mas os homens não têm a última palavra. Um dia todos eles vão comparecer diante do tribunal de Cristo e Deus os julgará segundo as suas obras, segundo as suas intenções, segundo o que fizeram. A nossa tarefa, como diz o apóstolo Pedro, é levar o Evangelho a esses que estão mortos, para que a luz do Evangelho resplandeça nos seus corações e eles possam se arrepender dos seus pecados e, chamados eficazmente, se renderem a Cristo pela obra do Espírito Santo em seus corações, despertando a fé e o arrependimento. Meus queridos irmãos, nós vamos orar nesse instante. A união com Cristo traz efeitos práticos na nossa luta contra o pecado. Talvez você tenha travado lutas ou esteja travando lutas contra a sua própria natureza. Suplique o favor, a graça e a misericórdia de Cristo sobre você. Vamos orar nesse instante. Ó Deus, na luta contra o pecado, nós ainda não temos
vencido todas as batalhas. Porque apesar do pecado já ter sido mortificado em nossos corações, pela obra perfeita de Cristo, Ele morreu, levou sobre si o pecado, a culpa, a condenação de nós todos. Mas ainda há, Deus, traços, aspectos da velha natureza dentro de nós. Sentimentos carnais que tentam nos dominar. Pensamentos carnais que tentam dominar a nossa mente. Inclinações, desejos e vontades, dos quais nos envergonhamos. Queremos te pedir, ó Deus, que tenha misericórdia de nós. Nós estamos em Cristo. Que Cristo nos ajude nessa luta contra o pecado, de maneira progressiva, pela obra do Espírito Santo, produzindo em nós santificação, repulsa pelo pecado e o desejo de agradar ao Senhor. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, nós precisamos do Senhor. Santifica-nos na Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos revista com poder, graça, para que vençamos, ó Deus, as nossas fraquezas, inclinações ao pecado. Pedimos que o Senhor possa fortalecer aqueles que nesse momento estão travando lutas nos seus corações. Fortaleça-os, encoraja-os e que eles vençam, pela graça do Senhor, a luta contra o velho homem, contra a sua velha natureza. Deus, que continuemos levando o Evangelho com firmeza diante dessa geração pervertida e corrupta. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco aqui. Queremos relembrar as nossas transmissões, aqui os dias em que transmitimos aqui pela internet. Às terças-feiras nós temos um momento de oração, 7h30 da noite. Você pode acompanhar aqui na página do Facebook, inclusive colocando nos comentários o seu pedido de oração, e nós lemos ali na hora e oramos por eles. Inclusive ontem, deixa eu mencionar aqui, a Delmo colocou um pedido lá de oração por esse momento que nós estamos vivendo, né, que muitos pais de família têm perdido seus empregos, as empresas, algumas com dificuldade de pagarem os seus funcionários. Continuemos orando por isso, não só pela enfermidade, para que Deus repreenda o mal, mas também para que possa ajudar que esses pais de famílias e pessoas que empregam tenham condições de continuar. Nas quartas-feiras, esse momento de estudo bíblico que vocês participaram hoje, aos domingos pela manhã, 9h30, momento de adoração também, estamos estudando o livro de Provérbios, e à noite, 19h30, nós temos também um momento de adoração, tá bom? Deus abençoe a todos, nos dê uma noite em paz e um sono restaurador na sua presença. Quero agradecer também a irmã Quitéria, que veio aqui nessa noite, está nos acompanhando aqui. Deus abençoe a todos.